Olá pessoal, que a paz esteja com todos vocês. Hoje eu quero estar compartilhando com vocês alguns versículos do que o Senhor ele fala sobre o perdão, né? Sobre a importância, né, de nós liberarmos o perdão para o nosso próximo. E lá em Mateus capítulo 6, do verso 9 em diante, ali é a oração do Pai Nosso, né? Todos nós conhecemos. E lá no versículo 12 diz assim, ó: "E perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores." E assim que termina a oração, termina a oração no versículo 13. Mas no versículo 14 dá aquela continuidade, Jesus continua falando sobre o versículo 12, que diz assim: "Seu Pai Celestial os perdoará se", olha só, esse se aí que dá uma amarradinha em nós, "se perdoarem aqueles que aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados." Gente, isso aqui é muito grave, né? Quando nós paramos um pouco para meditar sobre o que o Senhor fala sobre o perdão, nós temos que decidir perdoar. Não é uma coisa que nós sentimos, não é alguma coisa que nós esperamos sentir um arrepio. Ah, não, agora eu senti. Não, o perdão é uma decisão, porque se nós não perdoarmos, nós deixaremos de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui. Porque a falta de perdão vai acumular em nós a mágoa, a raiva, a ira, e isso impede de nós vivermos o sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Nós que cremos, nós que aceitamos a Jesus, nós que confessamos os nossos pecados a Ele vai nos perdoar. E nós precisamos desse perdão, e nós precisamos da misericórdia de Deus para com as nossas vidas, porque nós falhamos, nós erramos, e o Senhor ele tem perdão para nós, mas nós temos que ter o perdão para o nosso próximo. E lá em Mateus capítulo 18, Jesus ele conta uma parábola para nós sobre a importância de nós perdoarmos. E essa parábola diz assim, ó: "Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhes deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 70 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: 'Por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo.' Aí o Senhor ele teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor e foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata, agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. Aí o servo se curvou diante dele, fez a mesma coisa que ele tinha feito, se curvou-se diante dele e suplicou: 'Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo.' O credor, porém, não estava disposto a esperar, mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: 'Servo mau, eu perdoei a sua imensa dívida. Por que você me implorou? Caso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você?'" Aqui, né, bem nós mesmo, né? Jesus, Deus, ele é o Senhor e nós somos os servos. Deus, ele perdoa a nossa dívida, como diz lá em Romanos 3, 23, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nós precisamos do perdão de Deus, da misericórdia dele. Como este servo, ele implorou a misericórdia, o seu Senhor deu a misericórdia para ele e ele agiu sem misericórdia com quem ele devia, bem menos do que ele devia para o Senhor. E somos nós devemos perdoar. O Senhor ele nos perdoou, teve misericórdia, e nós temos que ter misericórdia do nosso próximo, nós temos que liberar o perdão. Isso vai ser bom para nós, porque nós vamos viver na plenitude do Senhor, aquilo que o Senhor ele tem para nós. E às vezes nós esquecemos da importância de liberar o perdão. E lá em Colossenses 3,
Colossenses 3, 3 diz, né? Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se que o Senhor os perdoa. Então é uma coisa que nós realmente temos que lembrar, como eu já tinha lido Colossenses, é algo que nós devemos fazer, algo que nós decidimos, porque isso só vai fazer mal para nós. O Senhor tem tanta coisa para as nossas vidas e às vezes nós nos prendemos a isso, e a falta de perdão faz com que a gente fique com o peso da raiva, da amargura, e nós não vamos viver tudo aquilo que o Senhor ele tem para nós. Então a falta de perdão faz mal para nós, porque nós não estaremos vivendo na plenitude do Senhor. Amém? Então, se você tem alguma coisa, uma pendência, uma falta de perdão, liberar perdão, pedir que você possa resolver isso com Deus. Tudo aquilo que o Senhor lhe pediu para nós fazermos, nós só iremos conseguir se Deus estiver em nós, com a ajuda dEle. Então, por isso nós precisamos cada dia mais estar perto do Senhor e pedir para que Ele nos ajude. Amém? Então, hoje a mensagem foi essa, né? Sobre liberar perdão, pedir perdão e lembrarmos de que a misericórdia do Senhor por nós é muito grande. Nós temos que ter misericórdia para o nosso próximo, né? Para com quem está ao nosso lado. Se alguém falhou, nós temos que liberar perdão. Deus, Ele libera e nós também liberamos. Amém? Então feche os seus olhos aí onde você está. Senhor, eu coloco a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo diante do Senhor. O Senhor a conhece, o Senhor sabe se ela tem falhado nisso, Senhor amado, na falta de perdão, ou precisa liberar, ou precisa pedir, Deus. Pedimos que o Senhor a ajude, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós cremos em Ti, Pai, por isso precisamos deixar, Deus, diante do Senhor esta situação e pedir que o Senhor nos ajude. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos instrui a verdade, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, seus afazeres. Amém? Deus abençoe.